Para você conseguir realizar o seu dia a dia ou realizar as tarefas que você propôs e alcançar as metas que você quer, a gente precisa de ferramentas. Você precisa ter pelo menos um norte para você iniciar a sua caminhada. E conforme a gente tem conversado, eu acredito que o método SMART, já comprovadamente eficaz no meio empresarial, pode ser aplicado para você no seu dia a dia também. Então, lembrando quais são as questões do SMART, O SMART sendo um acrônimo em inglês, que em português seria específico, Ou seja, você tem que definir metas que sejam muito claras para você fazer o que você quer. Um exemplo no meu consultório é quando o pessoal chega e fala assim: eu quero ficar fisicamente melhor, eu quero emagrecer. Assim, tá, ótimo. É uma meta muito abrangente, ela não é específica. Ela não te traz um norte claro para onde você deve caminhar. Então, em vez de falar eu quero emagrecer ou eu quero ficar melhor, a gente tem que colocar alguma meta mais clara. Então, eu falo assim, eu quero perder 10 quilos em 6 meses e pretendo fazer isso com uma dieta e tal exercício. Isso torna o emagrecimento, que é uma palavra ampla, ou um objetivo muito amplo, em uma coisa muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais delimitada, ou seja, eu passo a saber para onde eu tenho que ir. Mais importante do que viajar é saber para onde ir, Então, quando você especifica a sua meta, você deixa muito claro, você tem um caminho muito mais simples e mais eficaz de ser feito. Outra característica do método SMART é o mensurável. Você tem que estabelecer metas que são mensuráveis. Eu preciso medir, eu preciso saber quanto que eu vou fazer. Voltando no exemplo do emagrecimento, eu faço uma avaliação física primeiro para saber qual o estado atual que eu tenho. Daí qual que é o estado que eu quero atingir, Então, se eu estou com 30% de gordura e quero chegar a 10% de gordura, eu sei que eu tenho que perder 20% de gordura. Então, se eu sei isso, eu consigo novamente ir lá no caminho do método específico e falar assim, eu quero perder 10 quilos, 20% de gordura, assim, tantos meses. Eu tenho medido. E no meio do caminho eu posso continuar mensurando, ou continuar medindo para entender como está sendo o meu progresso. Comecei com 20%, baixei para 19%, baixei para 18%, 17%. Eu consigo perceber que a minha medida está funcionando e aquelas ações que eu tomei estão funcionando. Então, se eu só consigo estabelecer um caminho e um método e alguma coisa, se eu tenho como medir o que está acontecendo. Então, sem medidas, nós não temos como acompanhar a evolução. Essa é a segunda característica. A terceira característica do método SMART é alcançável. Essas metas que você traçou são alcançáveis? É possível ser feito isso? Por exemplo, eu quero ser campeão mundial na maratona. Assim, cara, sinto muito, mas você não é um atleta de ponta, não tem a genética necessária e não tem a dedicação e tempo necessários para você se tornar um atleta de elite. É igual chegar para um garoto que o pai tem 1,60 m, a mãe tem 1,50 m e ele tem 1,45 m e falar que ele vai ser campeão da NBA. Não é uma meta alcançável, porque o esporte demanda um atleta de grande estatura, porque é característica do esporte. Agora, se esse garoto chega e fala, eu quero ser um ginasta de alto rendimento, eu quero ser um ginasta olímpico. Opa, essa tua genética favorece. Você tem tempo para dedicar? Você tem tudo? Então, essa consciência de quais são as metas que você consegue ou não alcançar são extremamente importantes para você, primeiro, traçar aquilo que você pode alcançar e, segundo, não se frustrar com uma meta impossível. Algumas coisas não estão ao alcance de todos, por mais que todos queiram dizer que basta esforço, mas não é assim. Algumas coisas, alguns objetivos são restritos a poucos. E isso não é problema, isso é só o esporte é muito claro nisso. Então, passa uma meta, busca uma meta que você, com o esforço, com as suas capacidades, com a tua perseverança, você consiga alcançar. E tenha consciência disso. Saiba o preço que você vai ter que pagar para chegar nessas metas. Alcançável é o terceiro item, extremamente importante para você manter seus pés no chão e as suas expectativas adequadas. O quarto fator é se a sua meta é relevante. Assim, para você perder 10 quilos de gordura vai fazer a diferença? É importante? Se for importante, é uma meta que você deve buscar. Agora, se essa meta não é importante para você, você não vai ter a motivação, o desempenho e a vontade de correr atrás dessa meta. Então, tão importante quanto os outros fatores, esse é aquele que te dá o start, que te dá a vontade de começar a fazer. Se isso é importante para você ou não. Então, faça uma reflexão antes de você iniciar um processo para saber se aquilo é ou não importante para você. E a última característica do método SMART é se ele é temporal. Isso significa o quê? Eu consigo fazer isso num período de tempo adequado? Por exemplo, eu quero viajar ao mundo, conhecer todos os países do mundo. Assim,
Quanto tempo você tem que dedicar dessa viagem para conhecer todos os países do mundo? Ah, eu quero conhecer todos os países do mundo em 30 dias. Fala assim, cara, sinto muito, né? Não tem, é impossível. A gente volta lá na terceira característica, que é alcançável. Não é alcançável pelo tempo. Então, eu quero perder 10 quilos em um mês. Não é uma quantidade de tempo adequado para esse tipo de mudança corporal. Você vai ter mais problemas do que ganho, do que benefícios se você tentar fazer dessa forma. Então, é importante entender se o que você quer ele é específico, se ele pode ser medido, se ele é alcançável, se ele é relevante e se eu consigo fazer isso num tempo adequado ou numa quantidade, ou quanto tempo eu levo para fazer isso. Então, o método SMART é uma forma de você traçar os seus objetivos, sejam eles profissionais, pessoais, físicos, emocionais, etc., com uma ferramenta muito utilizada, muito bem comprovada e que te traz um norte para você iniciar o seu processo de mudança. Utilizar isso para você realizar os seus trabalhos é extremamente importante. Eu tenho um caminho, eu tenho um método, agora eu só preciso executar. Depois que eu executo a primeira vez, faço as correções, executo novamente e voltamos a esse círculo virtuoso de planejamento, execução, análise e adaptação, reexecução novamente. E assim, sucessivamente. Então, coloque em prática e use as ferramentas que você tem à sua mão.